Olá, sejam bem-vindos ao Auditoria em Foco. Esse é um novo projeto do CRC Espírito Santo que tem como objetivo levar mais conhecimento a auditores e demais interessados. Eu sou o Sócrates, sou coordenador da Comissão de Educação Profissional Continuada e estou aqui para mediar essa apresentação ao nosso querido professor Eduardo Zanotelli. O Eduardo Zanotelli é doutor em Finanças pelo CPA UFMG, mestre em Administração com área de concentração em Contabilidade e Finanças pelo CPA UFMG, especialista em Ciências Contábeis pela FGV Rio de Janeiro, professor adjunto do Departamento de Ciências Contábeis da UFS, Universidade Federal do Espírito Santo, coautor do livro Contabilidade das Pequenas e Médias Empresas e coautor do livro Estrutura Conceitual na Prática. Passo a palavra agora para o nosso querido professor e espero que vocês gostem da palestra, gostem da aula. Eu tenho certeza que acrescentará muito conhecimento para as suas profissões, ok? Olá pessoal, obrigado Sócrates pela apresentação. Eu não devo merecer metade do que ele falou, vocês vão perceber isso, mas juntos nós vamos procurar fazer uma reflexão. Eu gostaria de propor que mesmo à distância nós tentássemos conduzir um diálogo. Pode parecer estranho, mas a minha proposta para vocês vai ser essa. Como é que vai funcionar esse diálogo? Eu aqui do meu cantinho, protegido da Covid junto com vocês, vou apresentar alguns conceitos e eu vou tentar fazer algumas provocações. Como é que vai se dar então o nosso diálogo? A partir das minhas provocações, a partir dos conceitos que eu vou apresentar para vocês, eu gostaria que vocês refletissem sobre esses conceitos. O Sócrates, que está junto aqui comigo, vai ser o porta-voz de vocês, ele vai interagir comigo ao longo da minha fala e nós vamos então procurar fazer uma reflexão sobre esse tema que nos últimos anos tem ganhado muita importância, muita atenção e tem se mostrado relevante, não só para auditores, não só para auditoras, mas para a sociedade como um todo e, em particular, para o mercado de capitais. O nosso tema de hoje é metodologia de auditoria baseada em riscos. Eu vou apresentar para vocês primeiro o contexto em que a auditoria baseada em risco se desenvolveu nos últimos anos. A partir daí, nós vamos tentar levar esses conceitos do mundo da gestão de risco, do mundo da gestão corporativa, para a nossa atividade de auditor, para o nosso dia a dia. Nesse caminho, eu vou tentar deixar algumas reflexões para mim, para o Sócrates e para vocês que nos acompanham. Então, assim, a gente vai tentar estabelecer uma dinâmica que eu gostaria que fosse uma dinâmica de diálogo. Eu aqui, mesmo que falando sozinho, vocês me acompanhando do lado de lá, fazendo a sua reflexão e avaliando. Eu posso usar isso na minha vida profissional? Como que eu posso melhorar a minha rotina como auditor, como auditora? Como contador mesmo, como contadora mesmo? Em alguns aspectos a gente vai perceber que gestão de risco pode ser aplicada inclusive na nossa vida, em particular na nossa vida financeira. Então vamos aos nossos conceitos. Eu disse que eu ia começar contextualizando. Em que contexto a gestão de risco é tão importante e ganhou forma e ganhou a proporção que ganhou nos últimos anos? No ambiente de governança corporativa. É no ambiente empresarial que a gestão de risco vem se mostrando mais efetiva, mais importante e mais utilizada, a ponto da Comissão de Valores brasileiras exigir isso como aspecto, como item de governança para as empresas listadas na Bolsa de Valores. Nós, contadores, não fomos bem educados, nós não fomos bem treinados para lidar com o risco. Contador de maneira geral, contadora de maneira geral, é treinado para ser conservador. E quem é conservador demais costuma ter aversão ao risco. Eu só fui mudar a minha maneira de pensar sobre risco quando eu fiz meu doutorado em finanças. Porque em finanças, risco pode ser gerenciado. E tudo aquilo que eu posso gerenciar, eu não preciso temer. Alguns riscos eu não posso sequer evitá-los.
E se eu não posso evitá-los, eu preciso aprender a lidar com eles. Eu preciso aprender a administrar, a gerir esse risco. Daí o termo gerenciamento de risco, que é o contexto de governança que eu estou trazendo para vocês. Então veja, é nesse ambiente em que as empresas se preparam, se estruturam para lidar com a gestão das suas empresas, que elas têm que pensar em risco. Eu vou apresentar o conceito ali na frente, mas eu já adianto para vocês agora. Risco tem a ver com incerteza. Risco tem a ver com eventos que possam me impedir, que possam me atrapalhar a atingir um objetivo meu. Como eu estou num contexto de empresa, é um objetivo empresarial que pode ser atrapalhado, que pode ser comprometido. Pensem e avaliem vocês. Lembra que o nosso diálogo é: eu falo, apresenta, você pensa e reflete. Então pensa sobre isso. Como deveria ser a conduta de uma empresa que gostaria de evitar que algo a impeça de atingir os seus objetivos empresariais? Não é isso? Professor Eduardo, pois não. O senhor mencionou a questão do risco e da incerteza. E é interessante levantar a questão de que o risco, justamente, ele pode ser gerenciado, porque você sabe a possibilidade de acontecer. E a incerteza você não sabe, você não tem nem noção que aquilo pode acontecer. Por exemplo, o que nós estamos vivendo recentemente com pandemias, essas coisas, você sabe que uma pandemia pode acontecer. Pode acontecer. Então você pode gerenciar o risco de acontecer, né? Diferentemente de algumas outras situações que a incerteza pode, não nos permite nem visualizar, né? E outra coisa, o senhor entende, como o senhor vê a relação entre a nossa origem, a nossa escola contábil no Brasil, com essa questão da aversão ao risco, né? Porque nós sabemos que algumas escolas, como a americana, ela vem de um outro eixo, que ele tem uma vertente mais voltada para essa aceitação do risco. E a gente percebe que o nosso mercado de capitais, por outro lado, que somos avessos ao risco, também é pequeno. Então, um país onde o mercado de capital é grande e as pessoas, coincidentemente, está mais propensa a assumir risco. Nós temos aqui um país onde o mercado de capital ainda é bem pequeno e pessoas com uma grande aversão ao risco. Então, como o senhor vê essa relação com a contabilidade, né, sabendo que temos origens distintas? Verdade, Sócrates. Para mim, a grande questão, ela é cultural. É uma questão cultural. O americano, desde cedo, e quando eu estou dizendo desde cedo, isso se inicia depois da Primeira Guerra Mundial. Depois da Primeira Guerra Mundial, tem um boom na economia americana e o mercado americano ele começa a se estruturar em termos de negociação de títulos públicos. Observe que a primeira grande crise que nós vamos viver, que é o crash da Bolsa de Nova York de 1929, é um evento pós-guerra que vem depois desse boom econômico da Primeira Guerra. Isso acontece de uma maneira não tão ordenada, cara, é a primeira grande experiência, eu vou dizer mundial, já tinha uma experiência na Europa, mas é a primeira experiência do lado do nosso continente. Então veja, Sócrates, eles estão acostumados a lidar com isso há muito mais tempo do que a gente. Então lá eles têm uma formação cultural que os leva a lidar melhor com as questões futuras. E o futuro, gente, sempre vai nos apresentar incerteza. Incerteza, Sócrates, não é um problema. O problema é eu não saber lidar com ela. E como você pediu para eu responder à luz da contabilidade, eu vou dar um exemplo do que está escrito, previsto nas normas brasileiras de contabilidade. Que é bom a gente não esquecer, estão alinhadas às normas internacionais de contabilidade. Então, o que está na norma brasileira hoje é a mesma coisa que está na norma internacional. A norma internacional diz que na data do balanço, geralmente 31 de dezembro, nós temos que usar toda a informação disponível na data do balanço para eu tentar interpretar os eventos futuros que possam gerar incerteza e que possam gerar risco. Então veja, em que pese a gente não ter bola de cristal e a gente não poder adivinhar o futuro, nós podemos lidar com projeções e com previsões. É possível para uma empresa
fazer uma estimativa em conjunto com os seus consultores jurídicos sobre a possibilidade de contenciosos fiscais, trabalhistas, cíveis. É possível, gente, para uma empresa estimar a vida útil de um ativo imobilizado, estimar a vida útil de um ativo intangível. Percebe, Sócrates? São questões futuras que nos impõem incertezas, mas que permite uma análise prévia, que permite que eu conjugue com essa análise do futuro as minhas experiências de eventos passados. Quando eu falo de vida útil de ativo imobilizado, quando eu falo de vida útil de ativo intangível, é importante a gente olhar para trás e entender a experiência que nós já tivemos no uso desses ativos. A sua pergunta, Sócrates, é bem oportuna no início da minha fala para me permitir dar um exemplo de como lidar com as questões futuras. Nós podemos lidar com questões futuras por meio de estimativas, por meio de projeções. Eu vou dar exemplo de como fazer isso ali na frente, tá bom? Não só podemos, como devemos, não é isso? Não só podemos, como devemos. É por isso que eu estou apresentando uma metodologia de gestão de risco. Essa metodologia, ela pode ser utilizada no ambiente empresarial, que é onde ela se disseminou muito fortemente nos últimos anos, mas ela também pode ser utilizada na auditoria. Esse é o meu desafio, Sócrates, linkar a gestão empresarial com a auditoria, ok? Então veja, é nesse ambiente, é no ambiente empresarial, é onde eu tenho objetivos a serem atingidos, que a gestão de risco vem crescendo, vem se disseminando. Quais são as empresas que têm lidado melhor com essas questões? Aquelas que já entenderam que governança corporativa é algo importante. E aqui eu estou apresentando para vocês os 6 princípios da governança corporativa. O Instituto Brasileiro de Governança Corporativa considera que alguns são princípios básicos e outros 2 são princípios complementares. Para mim, o que importa é que são princípios que têm que ser observados. Se é um princípio, ele não dita a regra da minha ação, mas ele me orienta em como conduzir a minha ação, presta atenção no que eu vou dizer, para atingir objetivos. Se risco é tudo aquilo que impede que eu atinja um objetivo, ou eu não o atinja na proporção e na magnitude que eu queria, eu preciso administrá-lo. Percebe o contexto? Estou conseguindo apresentar para vocês o contexto em que a gestão de risco cresceu muito fortemente na última década? Bom, espero que sim. Esses princípios trazem desde uma noção de compliance e uma noção ética, até as noções tradicionais que nós já aprendemos a lidar, de transparência, de equidade, veja, de responsabilidade corporativa. Eu acrescentaria responsabilidade social. A minha ação corporativa gera impacto na sociedade. Por isso, eu preciso de accountability, um termo antigo da contabilidade associado à prestação de contas. Não só aos acionistas, mas a sociedade como um todo. Olha como é que isso é importante, como é que isso é bacana. Agora eu vou te fazer um convite de onde nós estivermos, né? Eu e o Sócrates aqui na plenária do CRC, você do conforto da sua casa, do seu escritório, aonde você estiver, eu gostaria que você pensasse, como é que uma empresa, como é que uma organização pode se estruturar para tentar se defender de todos esses riscos que podem comprometer a governança corporativa. Estou esperando para dar tempo de você pensar do lado de lá no que eu estou falando. E eu vou te apresentar um modelo que as empresas têm usado para poder lidar com isso. É chamado de modelo das 3 linhas de defesa. Então veja, eu tenho uma estrutura de governança, eu tenho uma estrutura de gestão, essa estrutura se coloca à disposição da empresa para atingir as metas estratégicas operacionais, para atingir objetivos. A diretoria tem essa missão. O conselho de administração pensa no futuro, pensa na estratégia, define as metas, delega para a diretoria
que deveria juntar toda a empresa e fazer um combinado com eles. Olha, nós vamos atingir essas metas ou não vamos? Nós vamos atingir esses objetivos ou não vamos? A questão é, como é que eu me defendo? Como é que eu me preparo para lidar com um desafio, não só de bater a meta, não só de atingir os meus objetivos empresariais, mas de me manter no rumo que eu gostaria? Esse modelo sugere que a primeira linha de defesa são os controles internos, são os controles da administração. Eu vou apresentar um conceito de controle interno do COSO ali na frente. Primeira linha de defesa são os meus controles internos. É como eu lido com o controle de tudo que acontece na minha empresa. Segunda linha de defesa vai ser um conjunto de atividades. O primeiro item, controle de novo. Controle financeiro. Como é que você estrutura seu contas a pagar, contas a receber, tesouraria? Como é que anda a interseção dessas funções financeiras com compras e com faturamento? Veja, eu já tenho um contexto de controle administrativo. Agora eu estou levando isso para o nível financeiro. Isso deveria gerar segurança dentro do ambiente empresarial. A partir do momento que eu implemento gerenciamento de risco. Estou conseguindo mostrar para você da onde vem a origem, por que vem se desenvolvendo muito nos últimos anos, especialmente na última década, o gerenciamento de risco, porque ele é um dos componentes da segunda linha de defesa, porque ele ajuda as empresas a antever problemas. Sócrates, você colocou bem a questão da incerteza. Cara, ninguém tem bola de cristal. A gente costuma dizer assim, né? O futuro a Deus pertence, cara. Em que pese a gente poder se comunicar com ele não costuma dizer pra gente o que vai acontecer no futuro. Então a gente usa ciência, a gente usa técnica para poder compreender essas incertezas. Mas presta atenção, gerenciamento de risco faz parte da minha segunda linha de defesa. A qualidade dos meus controles e a qualidade da minha gestão, a qualidade dos meus processos, a qualidade do meu ambiente empresarial faz parte da minha linha de defesa. Eu preciso verificar compliance, eu preciso verificar conformidade. Lembra, compliance é um dos princípios de governança. Não é o único, não é o mais importante, mas é um deles. Eu preciso inspecionar, monitorar, acompanhar para verificar conformidade. A terceira linha de defesa, que não existe em todas as empresas, seria uma auditoria interna. Veja, eu posso ter, e eu recomendo que se tenha, a presença da auditoria externa, do auditor independente. Não são todas as empresas que podem ter isso. Não são todas as empresas que vão ter as 3 linhas de defesa e ainda vão ter do lado de fora uma ajuda externa do auditor independente. O contexto ideal de governança corporativa sugere que, além da auditoria interna, eu tivesse uma auditoria externa, uma auditoria independente. Mas veja, gente, esse é o modelo ideal. Eu vou construir o modelo real que cabe para a minha empresa diante da realidade dela. Então, não necessariamente todas as empresas terão as 3 linhas de defesa, mas eu posso ter a primeira, eu posso ter a segunda. Isso pode ser suficiente ou não para a minha empresa. Na medida que a gente cresce, na medida que os negócios se expandem, a gente pode ter a necessidade de acabar tendo a terceira linha de defesa, que seria a auditoria. Por que eu estou mostrando isso para vocês? Para que você entenda que controle é algo importante para gerenciamento de risco. Controles internos é algo importante para a gestão de risco. E eu estou falando para auditores e auditoras, não é isso, Sócrates? Nosso público preferencial, né? Nosso público direto. Exatamente, professor. É quem mais se interessa pelo assunto, normalmente, naturalmente, vamos dizer. Né? Falar de controle interno para auditores deveria ser algo trivial, porque um dos aspectos mais relevantes da auditoria é a nossa análise, a nossa avaliação dos controles internos. Eu já trabalhei bastante com auditoria e uma das primeiras etapas da nossa metodologia de auditoria era algo que a gente chamava de AGR, Análise Geral de Risco. Para fazer a análise geral de risco, uma das primeiras coisas que a gente testava na empresa que seria auditada era o ambiente de controle. Não só o controle financeiro, mas o ambiente de controle da empresa como um todo.
Então, auditor já está acostumado, a auditora já está acostumada a lidar com a necessidade de compreender os controles, porque são eles que dão suporte para a gestão. E veja, se eu chego depois querendo avaliar algo que já aconteceu, como é que eu acesso essas transações? Como é que eu verifico o que aconteceu no passado se eu não tenho registro ou memória disso? Percebe como isso é importante para nós auditores e auditoras? Professor, e quando se fala em controle, é importante também lembrar da definição prévia dos processos, não é isso? Sim. Porque é o que falta muito em algumas empresas, é justamente a definição de processo. Então, as pessoas às vezes não têm ali um protocolo que é seguido. Então, às vezes, para você poder verificar o que aconteceu, será muito mais difícil se você não tem um processo já pré-definido do que se você tem um processo já definido. E uma outra coisa assim, que eu queria só esclarecer, porque quando se fala em compliance, e atualmente nós temos escutado com mais frequência, normalmente as pessoas tendem a imaginar o compliance somente para grandes, mega corporações. Mas nós vemos que não é por aí. Você tem a utilização e o benefício, das técnicas de compliance, vamos dizer, se eu posso dizer assim, chamar assim, para também médias empresas e até talvez pequenas empresas, dependendo do grau de organização da administração. É mais ou menos isso mesmo? Perfeito, Sócrates. Excelente o seu comentário. O que eu estou apresentando aqui como gerenciamento de risco é para toda empresa que quer lidar com aquilo que pode atrapalhar essa empresa de atingir o objetivo. Isso é coisa só de empresa grande? Isso não é coisa de empresa grande. Isso é coisa de qualquer empresa que quer prosperar, que quer se perpetuar. Gente, que quer crescer. Então, isso não é coisa para empresa de grande porte. Por que a gente vê mais isso nas empresas de grande porte? Talvez por terem mais patrimônio, Sócrates, elas se veem meio que na obrigação de investir mais nessas coisas. Mas eu concordo com você, comungo da sua opinião e eu recomendo. Isso não é coisa de empresa grande. Gente, tudo na devida proporção, né, cara? Se eu sou uma Petrobras, que estou presente em mais de 90 países diferentes, eu vou ter que ter uma estrutura de controle que vai custar muito mais caro do que a padaria do seu Joaquim, que eu compro meu pãozinho todo dia de manhã cedo. Então, assim, resguardadas as proporções, a metodologia, Sócrates, é a mesma. Não tem o porquê eu fazer diferente. O que vai ser diferente? Para eu cuidar da padaria do seu Joaquim, eu vou precisar de menos controles do que uma Petrobras, do que uma ArcelorMittal, do que uma Renner, do que umas lojas americanas, mas eles têm a mesma finalidade. Eles têm o mesmo objetivo, que é ter lucro, que é obter resultado. Talvez o objetivo do seu Joaquim lá na padaria dele seja mais humilde, né, cara? É só o sustento dele e da família dele. Ok, ele tem um objetivo. E esse objetivo precisa ser atingido, porque senão no caso do seu Joaquim, cara, a família dele não vai ter sustento. Percebe que o objetivo dessa empresa pequena pode até ser mais importante, até mais nobre do que a da grande empresa? Porque a da grande vai ser gerar dividendos para os acionistas. Para o seu Joaquim, cara, é o sustento dele e da família dele. Ou seja, o seu Joaquim devia estar atento, cara, às questões de gestão. É por isso, gente, que a gestão de risco, ela se potencializou no mundo corporativo. Ela se desenvolveu no ambiente corporativo. Estamos nós aqui, né, Sócrates, tentando trazer isso para o mundo da auditoria, tá? Esse slide tem a ver com a sua primeira fala, né? Com a sua primeira fala, no seguinte sentido: para eu ter controle interno, eu vou ter que gerenciar processos. Olha a definição do COSO sobre controles internos. Quem não sabe o que é COSO, daqui a pouquinho eu explico o que é, cara. É um processo, veja, controles internos. É um processo. Olha só a fala, Sócrates. É um processo. E você nem viu meus slides antes. Aí você fez a pergunta, o slide já estava na sequência. Você começou... Não foi nada combinado. Nós não combinamos. Eu não sei se eles vão acreditar na gente, né, Sócrates? Mas a gente não combinou. Controle interno é um processo, presta atenção, conduzido pela estrutura de governança. Mesmo na padaria do seu Joaquim, deveria existir uma estrutura de governança. Pode ser manual, pode ser no controle do papel de pão. Eu estou falando de papel de pão porque quando eu era criança, cara, a gente como pegava o pãozinho na padaria do seu Joaquim, Sócrates, fiado, e pagava por semana, cara.
Era um pedacinho de papel de pão que ele embrulhava o pão e me dava o papelzinho lá. Gente, não importa a sofisticação do seu controle, tem que ter controle. É simples assim, Sócrates. E é um processo, deveria ser estruturado, conduzido pela estrutura de governança, administração e outros profissionais da entidade. Percebe que é algo interno. Não é à toa que chama controle interno, né, cara? É algo interno. As 3 linhas de defesas propostas pelo modelo são internas. E desenvolvido para quê? Para proporcionar segurança razoável. Não existe, gente, segurança absoluta. Eu vou buscar uma segurança razoável. Razoável para quê? Já te expliquei, você já sabe. Para atingir os meus objetivos. Objetivos relacionados às minhas operações, divulgação e conformidade. Volta na sua fala inicial. Compliance. Compliance não é, então, coisa apenas de empresa grande. Compliance é coisa de empresa séria. Não importa o tamanho da sua empresa. Compliance também não é um fim em si mesmo, né, Sócrates? O mercado banaliza as coisas. O mercado, ele desvirtua as coisas, né? E o mercado permite a ação oportunista de um monte de gente, de um monte de consultor. A gente não vai poder entrar em detalhes do compliance, porque o nosso foco é a metodologia de gerenciamento de risco. Mas eu recomendo, informe-se sobre compliance. De cara, eu já te dei uma dica forte aqui, lembrando você que compliance, só esperar o passador de slide aqui. Não quer voltar? Não tem importância. Compliance é apenas um princípio. Voltou. Compliance é apenas um dos princípios de governança. Não é o único, não é o mais importante e não é um fim em si mesmo. Se a gente entender isso, Sócrates, e botar as coisas com os devidos pesos e integrado, compliance tem que vir num contexto. Se eu entendo o contexto, aí eu potencializo o compliance. E aí compliance não é compliance tributário, não é compliance trabalhista, não é essa coisinha pequena que o mercado tem banalizado muito. Entendeu? É entender o contexto. E é um contexto de governança. É um contexto de gestão de risco. É um contexto de manutenção de controles. Eu espero estar provocando aquela reflexão que eu gostaria que você tivesse tendo aí do outro lado, para a gente formar aquele diálogo nosso. Feita essa introdução, Sócrates, eu posso voltar à definição de risco, que eu já antecipei, mas agora vou apresentar de forma formal. Eduardo, nesse contexto todo, o que é risco? Risco é uma incerteza. Sócrates me permitiu adiantar a discussão sobre incerteza. Presta atenção. Que se materializada, então veja, é incerto, eu não sei se vai acontecer. É uma incerteza que, se acontecer, que se materializar, pode impedir, pode atrapalhar o alcance dos objetivos da minha organização. Se não da minha organização como um todo, mas pelo menos de uma área específica. Suponha que você tem uma divisão voltada para mercado internacional. Em época de pandemia, como é que está andando essa área, esse negócio específico? Entendido, gente? Risco, então, é a incerteza sobre algo futuro que, se acontecer, Sócrates, eu não posso adivinhar, mas é algo, gente, que eu posso prever. É algo que eu posso estimar. E se eu posso prever, se eu posso estimar, presta atenção no que eu vou falar, eu posso mensurar. E se eu mensuro, eu gerencio. Percebeu a diferença? É diferente de você ignorar o risco. Você saber que ele existe e virar as costas para ele e torcer para que tudo dê certo. Gente, isso não é gestão. Vale a pena pensar nisso até para a gestão do seu escritório. Escritório de contabilidade, escritório de auditoria, vale a pena pensar até nisso, concorda, senhor? Outra coisa importante, o risco pode impedir que eu atinja um objetivo, por isso ele tem uma consequência, mas ele não aparece do nada, tem uma causa. Então o risco sempre vai nos colocar
diante de dois aspectos fundamentais. A consequência, que é o que eu quero evitar, é algo que eu quero que não aconteça. Eu posso evitar algo que eu não sei a causa? Por isso a metodologia de risco, gente, ela está voltada para a identificação do risco. Primeiro eu identifico o risco. Uma vez identificado o risco, aí sim eu vou tentar dar uma resposta a ele. Acompanha comigo que é simples. Se o risco ele tem uma causa, eu preciso avaliar a probabilidade. Olha a incerteza, olha o olhar para o futuro, olha eu lidando com questões que eu não domino tudo, Sócrates, mas que eu posso estabelecer um olhar prévio. Então, causa, eu tento medir em termos de probabilidade. A consequência, eu meço em termos de impacto. Eu vou dar um exemplo, que todo mundo vai lembrar. Barragem da Vale de Brumadinho. Rompeu uma barragem e todo mundo acompanhou pelos jornais o impacto, a consequência do rompimento daquela barragem. Eu não estou dizendo que é verdade o que eu estou falando, mas a impressão que fica para a gente que está do lado de cá, houve um erro da Vale em avaliar a probabilidade de algumas causas ocorrerem em conjunto que levasse à ruptura da barragem. Percebe? Alguns riscos, Sócrates, pode trazer uma consequência tão grande que a gente não consegue nem imaginar todo o impacto dela. Por isso, quando eu falo de risco, gente, não adianta só eu medir impacto. Eu preciso estimar, eu preciso entender a probabilidade daquilo acontecer. E eu só vou conseguir fazer isso bem feito, eu só vou conseguir fazer isso direito se eu identificar o risco para compreender as suas causas. Percebe, gente, a importância disso? E olha, a gente erra. Eu posso errar na mensuração das causas, eu posso errar na mensuração da probabilidade. É por isso, gente, que eu preciso de metodologia. É isso que eu vou tentar apresentar para vocês. Você quer falar? Professor, o senhor comentou aí sobre a questão, deu um exemplo, né, do desastre que aconteceu em Brumadinho, e eu justamente tenho uma pergunta para fazer, que é em relação à subjetividade, em relação à percepção do risco, né? Porque em algum momento você vai ter que usar da subjetividade, apesar das análises de probabilidade, estatística, enfim, no caso do exemplo que o senhor citou, que envolve engenharia, enfim, outras coisas que são objetivas, informações exatas, mas há também, em certo grau, uma dose de subjetividade. E aí, o senhor falou em relação aí do risco e tal, eu estava pensando o seguinte, porque dependendo do momento, essa percepção ela pode aumentar, porque, por exemplo, antes de Brumadinho houve o problema de Mariana. Sim. Então, até Mariana... Fato recorrente, né? Nós não havíamos, assim, um outro evento que eu me lembre há mais de 30 anos, eu não me lembro disso, de um outro evento parecido com o de Mariana. Verdade. Então, foi um choque. Talvez ali a percepção de risco das empresas tenham sido afetadas e vamos pensar assim, poxa, aconteceu um problema aqui, será que não pode acontecer outro? Então, assim, dada vamos pensar assim, os eventos que ocorrem, né, no dia a dia, eles têm essa influência sobre vamos pensar assim, sobre a percepção de risco do auditor, né, de quem está ali fazendo o seu trabalho de levantamento e acompanhamento de risco? Tem muito a ver com isso, Sócrates. E aí tem outro traço cultural, né, cara? Nós brasileiros fomos muito educados a fazer contabilidade, não pensando na contabilidade, mas pensando no fisco. E na medida que a gente pensou durante décadas só no fisco, a gente esqueceu aquilo que era importante, a realidade empresarial. As coisas, na visão do fisco, são muito objetivas, Sócrates, são muito tangíveis. E a realidade empresarial nem sempre é assim. Como a gente foi muito treinado a lidar com questões mais objetivas, porque é o que vem da lei, a gente acabou sendo pouco treinado a lidar com essas questões subjetivas. Mas elas são importantes. O que eu posso dizer sobre isso, Sócrates, é que subjetividade não é uma coisa ruim. A gente só não foi devidamente treinado ou preparado para lidar com ela.
E a gente precisa aprender. Isso, Sócrates, gera uma curva de aprendizado. Na medida que eu aplico a metodologia de gerenciamento de risco, eu vou gerando para mim, eu vou gerando para a empresa, eu vou gerando para a minha equipe de auditoria uma curva de aprendizado. A subjetividade, ela é importante, mas ela não é a condição do sucesso do que eu vou fazer, percebe? Você precisa conciliar as coisas. Gente, quando a gente olha para o futuro e faz uma estimativa, isso não é um chute, é uma estimativa. Tem alguma informação, Sócrates, por detrás que me permite avaliar isso. Eu não quero insistir no exemplo, mas se a gente for pensar numa barragem, seja ela qual for, da empresa que for, cara, eu posso mandar engenheiros lá. Eu posso pedir que esses engenheiros avaliem a estrutura daquela barragem, de um prédio. Nós tivemos um caso aqui em Vitória há pouco tempo, né, que cedeu uma parte da estrutura de um prédio. Percebe que tem uma parte material aí também, Sócrates? É isso que eu quero ilustrar. O trabalho de gerenciamento de risco, ele não é só subjetividade. Ele envolve alguma subjetividade, mas eu administro isso com muita objetividade. Mas não é só isso. Não é só o objetivo, nem só de um lado. Percebe o que eu estou tentando mostrar? O que eu estou dizendo é que a gente precisa aprender a lidar com subjetividade. E eu vou lembrar uma fala do professor Nelson Carvalho, que eu já ouvi mais de uma vez dele, que ele diz o seguinte: nas demonstrações contábeis, só tem 3 coisas que são objetivas de verdade, Sócrates. Acredite se quiser. É para parar e refletir. Lembra que o nosso combinado, o nosso diálogo eu e o Sócrates ficamos tagarelando do lado de cá e vocês pensando, refletindo do lado de lá. O professor Nelson Carvalho costuma dizer: só existem 3 coisas, 3 itens numa demonstração contábil que são efetivamente objetivos. Todo o resto, Sócrates, todo o resto é subjetivo. O nome da empresa, a quantidade de dinheiro no caixa e a quantidade de ações ou cotas que essa empresa tem. Isso é objetivo, cara. A quantidade de dinheiro no caixa é material. Eu abro a gaveta do caixa, conto o dinheiro, esse é um número objetivo. Isso não pede estimativa contábil. Quantidade de ações emitidas, se é uma SA, ou quantidade de cotas de capital, se for uma limitada. Isso é objetivo. Eu olho o contrato social, eu olho o estatuto social, é objetivo. O nome da empresa é objetivo. O resto, gente, é estimativa. Estimativa, Sócrates, envolve alguma subjetividade. Vou estimar o valor, a mensuração dos meus estoques. Eu não preciso estimar a perda. Eu posso fazer uma contagem física do meu estoque. Isso é físico, isso é objetivo, é material. Eu vou lá e conto. Verifico se está faltando, se está sobrando ou se está tudo lá. É objetivo. Ok. E a estimativa de perda, de obsolescência? Estou conseguindo dar um exemplo de conciliação, de equilíbrio entre objetividade e subjetividade? Lidar com contabilidade, gente, nos impõe lidar com subjetividade, sabe? Então veja, se a gente não está preparado por isso, é porque a gente foi mal educado, a gente foi mal treinado, a gente não foi preparado para isso. Nós começamos a lidar com isso no Brasil de verdade a partir de 2007, quando as IFRS aqui se tornaram obrigatórias. E isso começa a valer de verdade só em 2010. Mas veja, Sócrates, 2020 nós estamos agora, né? Já tem 10 anos, cara. Ok, eu tenho algo próximo, acreditem se quiser, eu tenho algo próximo de 30 anos de profissão, cara. Comecei a trabalhar na contabilidade com 12 anos, né, cara? O tempo passa, né, Sócrates? Veja, 1/3 da minha vida eu vivi com o texto de IFRS, da minha vida profissional. 2/3 da minha vida profissional eu lidei com o modelo antigo. Então veja, eu não fui treinado para o modelo novo. Eu não fui preparado na escola para o modelo novo. Eu tive que me adaptar a essa realidade. Assim eu, assim o Sócrates, até qualquer um dos que nos assistem e nos ouvem hoje. Por isso, Sócrates, que eu insisti, reflexão, cara. Se a gente ajudar as pessoas a refletirem, cada um vai tomar o rumo que achar que deve. Só não dá para fugir disso, né, Sócrates? Assim como não dá para fugir dos riscos, gente. Ó, eu saí de casa hoje para vir aqui no CRC para gravar essa palestra. Tem riscos envolvidos? Tem riscos associados? Tem, uai. Hoje estava chovendo bastante a hora que eu levantei cedinho. Isso poderia gerar mais trânsito e eu podia chegar aqui atrasado.
Dá para eu evitar a chuva? Cara, não dá, está chovendo, Sócrates. Eu não exerço poder nenhum sobre a chuva. Mas eu exerço poder sobre a hora que eu vou sair de casa. Então, se eu acho que pode acontecer algum evento de risco, gente, eu gerencio. Sair de casa meia hora mais cedo. Para não correr o risco de perder o horário e descumprir um compromisso. Eu tinha um objetivo hoje cedo, Sócrates. Estar com você aqui hoje para conversar sobre metodologia de gestão de risco. Meu objetivo não era só dar a minha palestra para vocês ou compartilhar um pouco do meu conhecimento com vocês. Primeiro era chegar na hora. Se eu tenho um objetivo, eu preciso identificar e gerenciar risco. Eu acho que todo mundo já entendeu isso, Sócrates, mas mesmo assim eu quero ler o conceito do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. E eu disse que eu ia apresentar conceitos e a partir dos conceitos eu ia provocar uma reflexão para a gente mudar a nossa prática profissional. Alcançou o que eu disse? Conceitos orientando a prática. Não é teoria dissociada da prática. Isso daqui tem que gerar ações concretas, cotidianas, dentro das empresas e também nos escritórios de auditoria. Veja, gestão de risco pode ser entendida, deve ser entendida como um sistema intrínseco ao planejamento estratégico de qualquer negócio. E é composto por processos contínuos e estruturados. De novo, Sócrates, processo, você lembrou disso mais cedo. É um conjunto de processos contínuos. Eu não faço uma vez e paro de fazer. É contínuo. Tem que ser estruturado para eu atingir meu objetivo. Logo, eu tenho que desenhar esse processo, presta atenção, gente, para identificar e responder a qualquer evento que possa afetar os objetivos. Olha que coisa bacana. Qualquer evento. Aqui, Sócrates, um parênteses. Eu posso ter eventos que afetam os objetivos de forma positiva. Eu chamo isso de oportunidade. E eu tenho eventos que afetam os objetivos da organização de forma negativa. Esses são os riscos. Olha que coisa bacana, bicho. Uma análise de risco, a gestão de risco, ela não me permite só refletir sobre o risco. Ela me ajuda a identificar até oportunidades. Olha que interessante. Se você não tinha enxergado algo que maximizava o objetivo, a gestão de risco pode te ajudar a detectar, a identificar. Oportunidades a gente aproveita. Risco a gente tenta evitar administrar. Professor, porque na verdade, para se falar em risco, em gestão de risco, antes você precisa conhecer a empresa. Né? Então, se você conhece a sua empresa, você conhece o mercado que você está situado, automaticamente você tem essa visão de ameaças e de oportunidades. Né? É uma questão que as pessoas às vezes delegam a sorte, né? E fecham o olho e seguem em frente. E muitas vezes depois nós vemos reclamações de que é o governo, de que é um tributo, enfim, não sei entrar nesse detalhe, mas o fato é que nós escutamos muitas reclamações, quando na verdade, em grande parte das vezes, as pessoas não fizeram o básico, que é conhecer a própria empresa, né? Conhecer o próprio negócio, vamos dizer. O Sebrae tem uma pesquisa que ele atualiza periodicamente, eu não sei se é todo ano ou se é a cada 2 anos, mas o Sebrae tem um estudo sobre a taxa de mortalidade das empresas. A grande maioria das pequenas e das médias empresas que vão à falência, que fecham as suas portas, os 2 problemas principais, e isso vem sendo detectado, Sócrates, por anos e anos que eles vêm atualizando essa pesquisa, a conclusão tem sido muito parecida. Falta de gestão, e aí inclusive falta de gestão de risco, e falta de capital de giro. Má dimensionamento do capital de giro que a empresa precisa para funcionar. Se eu sei que uma empresa precisa de um capital de giro, por exemplo, de 100 mil, se eu abrir a empresa com 50, eu já estou potencializando muito o risco dessa empresa, porque eu já sei que a necessidade dela é o dobro do que eu estou colocando ali. Se eu estou colocando na empresa a metade do que ela precisa, eu vou ter que buscar no mercado financeiro a outra metade, concorda? Você está preparado para lidar com esse endividamento? Em finanças, nós chamamos isso de alavancagem financeira. Você está preparado para lidar com a alavancagem financeira? Só um parênteses.
Alavancagem financeira, gente, não é coisa ruim. Vou lembrar Arquimedes. Sócrates é nome de filósofo, né, cara? Arquimedes é um grande cientista. Em certa vez, um grande físico. Certa vez ele disse assim: dê-me uma alavanca e um ponto de apoio que eu moverei o mundo. A alavanca, da maneira certa, ela potencializa resultados e reduz esforços. A alavancagem financeira, gente, não é coisa ruim se você tem gestão, cara. Se você tem gestão financeira acontecendo, você administra isso, isso é bom, cara. Sócrates, mais uma vez eu concordo com você. Voltando ao conceito, é esse conjunto, né, de processos contínuos estruturados que me leva a identificar e responder. Não é só descobrir que o risco existe, eu respondo a ele. Levantei hoje cedo, chovendo bastante lá em Vila Velha, eu tinha que vir para Vitória, havia um risco de ter mais trânsito e eu chegar atrasado. Eu respondi ao risco? Respondi, saí de casa meia hora mais cedo. Eu podia não ter respondido, eu podia ter ficado na minha. Não, vou sair no meu horário normal, estou acostumado a cruzar a terceira ponte, geralmente eu chego na hora certa. Aí é o que você falou, né, Sócrates? Eu chegar na hora certa seria um acaso, né? Poderia ter dado tudo errado e eu nem aqui chegaria. Gente, veja que eu dei um exemplo bastante complexo, que foi a barragem de Brumadinho. Agora eu estou falando da minha agenda. Isso aqui se aplica às coisas mais simples, das mais simples à realidade empresarial mais complexa. Veja, e por uma estrutura de governança corporativa que seja responsável. Lembra, quem responde por isso é a governança. Então, essa governança tem que ser responsável por manter esse sistema vivo, em funcionamento, senão ele não é contínuo. Por meio desses processos, a organização, presta atenção nisso, pode e deve mapear oportunidades de ganhos e reduzir a probabilidade e o impacto das perdas. Gestão de risco não me leva apenas a olhar o lado negativo. O risco tem um lado positivo. Eduardo, agora você confundiu minha cabeça, cara. E risco tem um lado que é positivo? Tem. Eu não tenho tempo aqui, Sócrates, de mostrar, do ponto de vista da teoria de finanças, por que risco tem lado positivo. Eu vou deixar a reflexão para vocês. Risco tem um lado negativo? Sim, mas o risco também tem um lado positivo. Nós temos uma máxima em finanças. Quanto maior o risco, maior o retorno. Já ouviu isso, Sócrates? Por que a teoria de finanças conclui que quanto maior o risco, maior o retorno? Só se tiver o lado positivo do risco que possa maximizar os meus ganhos. As companhias de seguro, gente, ganham muito dinheiro gerenciando o risco que eu não consigo administrar. Há um risco quando eu saio de carro, de alguém roubar meu carro, de alguém bater no meu carro, eu acidentalmente bater no carro dos outros. É um risco. Se eu não tenho como lidar com as consequências, lembra? Risco tem sempre causa e consequência. Se eu não tenho como lidar com a consequência de um acidente no trânsito, isso pode custar muito caro e eu posso não ter dinheiro para pagar o prejuízo, eu posso fazer um seguro. Só tem um detalhe, eu não acabei com o risco, eu só transferi ele para os outros, porque o risco do acidente acontecer continua sendo o mesmo, concorda? Eu simplesmente transferi o risco. Gente, responder ao risco, dar uma resposta, não é achar que o risco vai deixar de existir, cara. É eu reconhecer a presença dele e responder a ele. Gente, para fazer isso, eu preciso de uma metodologia. Cheguei no ponto central da minha fala, Sócrates. Eu estou aqui para falar de metodologia, não é, cara? Então eu vou te mostrar a metodologia. 5 passos. Não quer dizer que é infalível. Eu deixei um slide, o último slide, aliás, o penúltimo, o último eu agradeço vocês pela atenção. O penúltimo slide, eu botei uma reflexão sobre limitações do sistema de gerenciamento de risco. Não pensem que isso é perfeito, porque é feito por seres humanos como eu e como vocês. Então isso está sujeito a erro. Há uma limitação. Mas se você percorrer este caminho,
Se você seguir essa metodologia, e se você, Sócrates, fizer isso do jeito certo, você vai minimizar o risco, você vai minimizar a chance de você não conseguir lidar com as limitações da metodologia. Não se preocupa com a letrinha miúda, porque eu vou explicar isso melhor nos slides que vem na frente. Eu só quero mostrar para você que é um ciclo. Esse negócio, vamos ver se o passador de slide me ajuda. Bom, ele não quer voltar. Eu mostrei que gerenciamento de risco tem que ser um processo contínuo. Se ele é contínuo, eu tenho uma atividade cíclica. Ela não termina, ela não para. Sócrates, cada vez que eu giro isso daqui, eu aprendo mais e faço melhor da próxima vez. É o que eu chamei mais cedo de curva de aprendizagem. Quanto mais eu vou fazendo, melhor eu lido com isso. Gente, auditor, auditora, tem que ser especialista em lidar com o risco. Nós auditores, auditoras, nós emitimos uma opinião sobre um conjunto total das operações de uma empresa, analisando uma parcela muito pequena de tudo aquilo que a empresa fez. A auditoria é realizada por amostragem. Como é que eu avalio se esse universo amostral me dá segurança para emitir uma opinião ou não, se eu não trabalho com metodologia? Se eu não aprendo a aplicar os passos do método de auditoria. Veja, falar para auditor, falar para auditora de uma coisa como essa, na minha cabeça deveria ser algo simples, porque o auditor, a auditora, já é metódico por excelência. Já aprendeu a lidar com o rito processual da auditoria. Agora é uma auditoria baseada em risco. Quais são os passos fundamentais e eu vou passar um por um com vocês? Primeiro é o que o Sócrates falou. Eu tenho que conhecer a empresa, né? Se eu não conheço a empresa, como é que eu vou identificar os eventos possíveis de afetar o atingimento dos meus objetivos? Então, primeiro eu entendo a empresa. Depois eu identifico eventos. Se ajudar a atingir o objetivo, oportunidade. Se comprometer a atingir o objetivo, risco. Identificou o risco? Avalia. Gente, depois do trabalho braçal tem que vir o trabalho intelectual. É a hora que você vai avaliar o impacto. Será que uma barragem pode se romper ou não? Tem subjetividade, mas tem objetividade. A Aracruz Celulose foi a falência aqui no estado. Não avaliaram adequadamente os riscos dos investimentos em instrumentos financeiros que eles estavam fazendo. Concorda? Não avaliaram adequadamente os riscos associados. Avalia. Gente, eu posso até errar nessa avaliação, mas eu preciso fazer essa avaliação. Avaliou, entendeu o que vai acontecer? Responda. Respondeu, monitora, acompanha se a resposta que você está dando está surtindo efeito ou não. Então a ideia agora é eu apresentar passo a passo isso para vocês. Veja, gente, isso não é um curso sobre auditoria baseada em risco, certo? Isso é uma palestra de 1h20, 1h30 sobre o assunto. Então, eu não tenho tempo para aprofundar e dissecar detalhadamente cada um dos passos. Eu vou apresentar a metodologia e vou oferecer alguns caminhos, Sócrates. Não quer dizer que é o único caminho. Não quer dizer que é o único caminho. Mas é um caminho que vem dando certo e que muitas empresas têm seguido, têm adotado. Então, lembrando, auditoria baseada em risco, gente, não é uma coisa nova. Quem está nos ouvindo já entendeu que a auditoria baseada em risco é algo que a gente sempre fez. Talvez não com essa metodologia, Sócrates. Talvez não com esse olhar. Mas nós, auditores, nós, auditoras, lidamos com risco desde sempre. A auditoria, eu disse e repito e vou insistir, tem que ser especialista em lidar com risco. Então, auditoria baseada em risco não é uma coisa nova. É só um tipo de auditoria. Ou melhor, não é um tipo específico de auditoria. É só a melhoria, é a evolução dos procedimentos de auditoria. Em particular, no que diz respeito, gente, à análise e ao tratamento dos riscos. Às vezes eu fico imaginando, Sócrates,
como é que alguns profissionais de mercado conseguem fazer auditoria e conseguem emitir opinião sobre a contabilidade de uma empresa sem nem fazer uma análise e nem determinar um tratamento de risco. É assustador um negócio desse quando a gente pensa em auditoria. Admitir que uma equipe de auditoria, que uma empresa de auditoria não tem uma metodologia consistente para avaliar e mensurar o risco. A grande sacada nova da auditoria baseada em risco, Sócrates e nossos ouvintes, né, Sócrates? É botar o foco no risco, cara. O foco passa a ser o risco. A auditoria continua sendo como a gente fazia antes. Hoje nós temos mais recursos computacionais. Hoje a gente usa até inteligência artificial. Eu sempre usei muita estatística para fazer auditoria. Estatística é uma ferramenta poderosa quando eu falo de amostra. Se eu vou inferir uma opinião, uma conclusão sobre uma população usando só uma amostra, gente, eu preciso de metodologia para fazer isso. Vou dar um exemplo diferente, me ocorreu agora. Ninguém aqui faz exame de sangue tirando o sangue todo que tem no corpo. O ser humano tem em média de 6 a 7 litros de sangue, depende do tamanho. Com a minha altura, né, Sócrates, eu devo ter uns 5 litros só de sangue, talvez, né, cara? 4,5. 4,5, né, cara? Mas em média, cara, vai de 6 para 7. Cara, ninguém tira 6, 7 litros de sangue. Todo mundo, quando vai fazer exame de sangue, tira uma amostra pequenininha. Como é que eu analiso, eu interpreto uma amostra pequena e vou fazer uma inferência? Olha que nem é conclusão, hein? É uma inferência. A auditoria toda é baseada em risco, é baseada em metodologia. A diferença do modelo tradicional para esse modelo que vem se despontando hoje em dia, Sócrates, é o foco no risco. E aí eu mudo a ênfase de como eu vou aplicar o meu procedimento de auditoria. Pode falar. Professor, então, assim, pelo que eu estou entendendo, a auditoria baseada em risco, ela é voltada tanto para, vamos pensar, uma auditoria interna, como também para a auditoria externa, né? Porque às vezes a pessoa pode imaginar que somente quem está dentro da empresa que teria vamos pensar, essa responsabilidade. Mas, de fato, pelo que eu estou entendendo, a externa tem essa obrigação também e, aparentemente, é um pouco mais até, desafiadora porque você não tem tanta informação como quem está dentro. Perfeito. Você está antecipando a conclusão que eu ia tentar chegar, mas fica tranquilo, está tudo certo, a gente está indo para o lugar certo. Mas foi bacana, Sócrates, porque você antecipou a pergunta que eu ia fazer no final da minha fala. Né? O professor... Não, que isso, desculpa nenhuma, eu que agradeço a intervenção, porque para quem estava meio perdido, a gente bota no rumo agora, entendeu, Sócrates? Veja, a auditoria baseada em risco, ela pode ser aplicada em diversas instâncias. Qual é a instância que ela vem sendo mais aplicada hoje em dia? No ambiente de governança corporativa, Sócrates, para avaliar como que as empresas estão administrando o risco. Alcançaram o que eu disse? A auditoria baseada em risco hoje, ela tem sido utilizada, Sócrates, como instrumento de validação da qualidade da gestão de risco das empresas. Ó, mais um mercado de trabalho aí, mais um item para o auditor lidar, mais um serviço que você pode prestar. Veja, aí, Sócrates, eu não estou nem pensando na minha metodologia de auditoria, eu estou pensando em mim como auditor, como auditora, eu dominando a metodologia de gestão de risco, a ponto de avaliar a qualidade da gestão de risco das empresas. Essa é a primeira opção, Sócrates. Foi por aí que a coisa começou e se desenvolveu. Por isso a minha fala começou em governança corporativa. Daí, Sócrates, nós somos inteligentes, cara. Você é um cara inteligente. Você já percebeu. Uai, gestão de risco eu posso aplicar em qualquer ambiente. Eu não posso trazer isso para dentro da minha empresa de auditoria? Claro que pode. Então isso foi para a auditoria interna, isso foi para a auditoria externa. Gente, eu uso isso para a minha vida. Eu só não aprendi isso em auditoria, eu aprendi isso em finanças, Sócrates. Estudando finanças, eu aprendi a lidar com o risco. Aprendendo a lidar com o risco, a gente aprende a não ter medo do risco, mas a lidar com ele, cara. Tem chance de amanhã eu ser assaltado e morrer, cara? Tem. Eu faço uma avaliação que a probabilidade é pequena, entendeu? Mas o impacto seria enorme, né, cara? Então, veja, a questão toda é o foco. Entendido, gente? Sócrates, obrigado pela intervenção. Só ajudou, não atrapalhou em nada. O que a gente precisa
é desenvolver uma maneira de analisar, identificar, interpretar e tratar o risco. Bom, nesse sentido, qual seria o objetivo geral da auditoria baseada em risco? Por isso que eu falei que você me ajudou, Sócrates, porque esse slide aqui, ele mostra que a auditoria baseada em risco, num primeiro momento, ela está voltada para determinar qual é o nível de maturidade, de qualidade da gestão das organizações. É aí que cresceu a auditoria baseada em risco, como instrumento de apoio, que pode ser interna, terceira linha de defesa, que pode ser externa. Percebe que está tudo aliadinho? Entendido, gente? Bom, com isso, eu posso apresentar o passo a passo aqui para vocês. Olha só, eu deixei nos slides um conteúdo adicional para vocês. A gente vai mandar os slides para o pessoal, não vai? Depois? Sim, professor, serão enviados para todos que estão participando. O CRC enviará por e-mail, né? Por e-mail. Cadastrado no sistema. Excelente. Então veja, eu coloquei um conteúdo nos slides que eu não vou ter tempo de trabalhar todo ele aqui com vocês. Eu vou resumir isso nesse slide. Mas eu deixei algum conteúdo para você lembrar depois sobre cada uma das etapas. Então vamos lá. Metodologia, hein, cara? Eu vou aplicar agora a metodologia de avaliação de risco, aquela dos 5 passos, vou trazer isso para dentro da metodologia de auditoria. E eu vou fazer isso, gente, com o escopo que eu quiser. Eu posso fazer isso para validar o modelo de gestão de uma empresa qualquer, como eu posso fazer isso para validar o meu modelo de gestão de risco da minha empresa de auditoria, como eu posso levar isso, Sócrates, para os meus procedimentos de auditoria. Como você vai fazer isso? É você que vai fazer. É você que vai definir. Então veja, primeiro passo é determinar qual é o objetivo da sua auditoria. Por isso que eu disse que cabe a você definir qual é esse objetivo. Bacana. Definir o objetivo, adivinha, Sócrates, qual vai ser o primeiro passo? Chuta. Você vai ter que identificar quais são os riscos de auditoria. E para nós que somos auditores, nós sabemos, né, que eu preciso avaliar os riscos de ambiente e eu preciso avaliar risco de transações. Aqui eu vou usar um termo muito comum para auditores: risco inerente. É inerente à profissão do auditor lidar com risco. É inerente à profissão de mergulhador de profundidade lidar com risco. Eu sou um mergulhador de profundidade, então quer dizer que eu mergulho e eu mergulho em altas profundidades. O corpo humano não lida muito bem com pressão. Quando você anda de avião, né, cara, e o avião vai subindo e aumenta a pressão fora do avião, tem gente que chega a doer o ouvido. O corpo humano não lida bem com pressão. Imagina um mergulhador. Dentro do avião eu estou protegido pela estrutura do avião. No mar, mergulhando, amigo, sou eu, o mar e Deus, amigo. Ali eu preciso gerenciar risco. Eu, mergulhador de profundidade, tenho que compreender que o risco é inerente. Ele faz parte da minha profissão. Vou dar um exemplo diferente, cara. Eu servi exército. Há um risco inerente à profissão do militar, cara. Hoje de manhã cedinho, Sócrates, eu estava assistindo o Bom Dia Espírito Santo, estava vendo uma ação aí que o governo do estado está fazendo em conjunto com Força Nacional, etc, etc, etc. Aqueles profissionais que estão lá na frente, cara, estão associados a um risco inerente. Percebe que isso vai para qualquer área, para qualquer campo, cara. Você, auditor, vai avaliar o risco inerente à sua atividade. E a sua atividade é risco de transação. É o que vai acontecer nas empresas. É o que pode acontecer nas empresas. Identificou o risco? Você vai avaliar esses riscos, sejam eles em relação aos riscos inerentes, seja em relação à resposta dos controles. Observa que eu estou usando umas abreviações aqui, hein? Eu vou botar 2 fórmulas no próximo slide, porque eu posso até matematizar isso aqui se eu quiser. Nós não vamos fazer isso hoje não, eu só vou
RI, risco inerente, RC, risco de controle. Observa, eu estou avaliando. Ó, eu vou avaliar e eu vou decidir sobre riscos residuais. Eduardo, risco residual? Risco residual, gente, é aquela parcela do risco que eu não consigo evitar, que eu vou ter que assumir. Na medida que eu saí de casa, entrei no meu carro, passei pela terceira ponte, eu assumi um risco que eu não consigo evitar. Eu vim andando devagar, eu vim respeitando as leis de trânsito, eu vim lidando com o risco inerente. Usei alguns riscos de controle, Sócrates. Tinha umas placas dizendo anda 60, anda 40, eu fui lidando com os riscos. Mas tem um risco residual, cara. Eu posso estar fazendo tudo certo, alguém avançar o sinal e bater no meu carro. É um risco residual, cara. Eu fiz tudo que eu podia, Sócrates. E ainda assim, algo poderia ter acontecido. Eu preciso, gente, como auditor, lidar com os riscos residuais. Vejam, 4 etapas do processo de auditoria, todas direcionadas, focadas em risco. Eu nem comecei a planejar minha auditoria ainda, Sócrates. Essa é a diferença da auditoria baseada em risco. Lembra do slide anterior? Eu não vou tentar voltar ao slide porque o passador de slide não deixa eu voltar, ele só deixa eu ir para frente, né? Eu não vou voltar na figura anterior, mas veja, na figura anterior eu chamei a atenção. A base da metodologia de auditoria baseada em risco é o risco, por isso todo esse cuidado. E eu avalio tudo quanto é tipo de risco. Lembra? Risco residual é o que pode gerar risco de distorção relevante. E risco de distorção relevante muda a minha opinião na hora de emitir o relatório do auditor independente. NBCTA 700, né? Quando eu vou emitir a minha opinião como auditor, eu tenho que avaliar qualquer evento que eu tomei conhecimento e que possa modificar a minha opinião sobre a qualidade. Aqui eu estou falando de gestão de risco, mas se eu sou auditor independente, a minha opinião é sobre uma demonstração contábil. Ó, quer falar? Pode falar. Professor, antes do senhor avançar aí, eu vi que agora a coisa começou a ficar mais séria. O seguinte, é feito algum alinhamento de expectativa com a administração da empresa? Porque chegar num ponto de falar de risco inerente, residual, como que a administração ela vamos dizer assim, comunicada sobre essas possibilidades, né, sobre o que pode ser encontrado, né, porque acredito que deve ser feito algum alinhamento de expectativa para evitar frustrações ou até mesmo sei lá, alguma surpresa muito desagradável, né? Sim, eu vou ter que te responder de 2 formas diferentes. Uma, pensando que eu estou fazendo auditoria para avaliar a qualidade da gestão de risco dos outros, né, cara? Aí, quando eu sou contratado como auditor, como auditora, para fazer uma análise da gestão de risco de uma empresa, isso eu alinho tudo antes. Porque eu estou sendo contratado para poder avaliar qual é a qualidade e o nível da gestão de risco daquela empresa, ok? Então, essa é uma resposta parcial. Qual é o outro lado da resposta? Se eu sou auditor independente e eu estou aplicando essa metodologia na auditoria independente, percebe que eu saí do ambiente do mundo corporativo e eu vim para o lado da auditoria. Aqui, Sócrates, eu não preciso alinhar tanta coisa com quem está do lado de lá, não. Aqui sou eu independente, eu formando a minha visão sobre a qualidade dos controles internos, sobre a qualidade de tudo que está na empresa. Percebeu? Eu vou ter que conversar com a administração, eu vou ter que me alinhar com eles, só que aqui o objetivo é meu, não é deles. Consegui explicar a diferença para vocês? Quando eu vou auditar a gestão de risco dos outros, o objetivo é deles, então eu tenho que atender o objetivo deles. Ok, se eu venho para o lado de cá agora e eu sou auditor, estou fazendo auditoria independente, agora o objetivo é meu. Percebeu? São 2 lados aí que eu posso implementar. Tem um terceiro, que seria o lado da auditoria interna. Tem um terceiro, que seria o lado da auditoria interna. Não importa, gente, qual é o objetivo do seu trabalho naquele momento. A metodologia é a mesma. Você é que vai direcionar, você que vai aplicar. Veja, somente agora,
que você já entendeu tudo isso daqui sobre risco, você vai definir, ó, escopo da auditoria. É agora. Só que você percebeu como é que é diferente do modelo tradicional? No modelo tradicional, a gente define o escopo da auditoria primeiro e depois avaliar risco. Na auditoria baseada em risco, na metodologia de auditoria baseada em risco, eu avalio os riscos primeiro. Olha só, isso dá trabalho. Isso consome horas do auditor, Sócrates, antes de eu ter sido contratado. Eu nem estou recebendo ainda. Eu nem sei se o cliente vai me contratar. Estou pensando numa situação de prestar serviço de auditoria independente. Eu nem fui contratado. Olha só. Entende por que não são todas as empresas de auditoria que fazem isso? Porque isso toma tempo. E tempo, para nós auditores, gera custo. Isso gera qualidade, mas gera custo. Muitas empresas pulam essa etapa, Sócrates. Ou não fazem da maneira que deveria. Você que vai assinar um relatório, então você que tem que avaliar o que você está fazendo e saber se você pode assumir ou não os riscos inerentes de você assinar um relatório de auditoria sem modificar a sua opinião. Eu aqui vou partir do princípio, Sócrates, que todo mundo faz, que todo auditor, que toda auditora que se preze faz e faz bem feito a análise de risco. Ok, definiu o escopo da auditoria, vamos colocar em prática. Elaboro o meu programa de auditoria, direciono para os testes de controle e para procedimentos substantivos. Novidade nenhuma para quem é auditor, para quem é auditora. Fazemos isso o tempo inteiro, com as mãos amarradas, de olhos fechados, no escuro, no claro. Auditor está na massa sanguínea, né, cara? Está junto com os glóbulos vermelhos e glóbulos brancos. A gente faz isso naturalmente. Só que isso está orientado por tudo isso aqui. Entendeu, gente, a diferença? Vai pensando do lado de lá se o que eu estou falando faz sentido ou não, hein? Se não fizer sentido, só ignora. Se fizer sentido, você avalia o quanto isso pode te ajudar na sua prática profissional. Veja, agora eu vou obter evidências. Agora eu vou avaliar tudo isso. Veja, eu só vou me arriscar a emitir minha opinião se eu trilhar todo esse caminho aqui, ó, adequadamente, corretamente. Essa, Sócrates, é a metodologia de auditoria baseada em risco. A base, o foco, a ênfase, a atenção é para identificar e responder aos riscos. Você ia falar alguma coisa? Eu observando o senhor explicando, eu pensei aqui o seguinte, que iniciar a auditoria sem fazer antes o levantamento e análise dos riscos, seria como você querer ir praticar uma viagem para alguma área, algum lugar remoto, né, e escolher o carro sem antes avaliar as condições do terreno, né? Porque você vai entrar em uma coisa sem saber o que te espera. Você falou, eu lembrei aqui que eu fiz umas aulas de voo livre. É a mesma coisa você dar um salto de paraquedas e você não se certifica que na mochila está lá o paraquedas, né, cara? Aí você vai fazer o salto ou vai fazer o voo de parapente e você não se certifica, cara, que o equipamento está ali e está funcionando direito. Perfeito, Sócrates. Se a gente pegar as normas brasileiras de auditoria, é obrigatório uma análise de risco. Não necessariamente com todo esse escopo aqui, entendeu? Mas as normas brasileiras de auditoria hoje estão alinhadas às normas internacionais de contabilidade, concorda comigo? Esse modelo contábil diferente exige uma postura diferente do auditor. Uma postura, vou aproveitar para falar com os auditores, pode olhar para qualquer uma? Olhar para cá. Vou falar olhando no olho dos auditores e das auditoras. Lidar com IFRS é aprender a lidar com subjetividade. É aprender a lidar com essência sobre a forma. Nós não podemos querer ser auditores no mundo de hoje com a cabeça de uma década atrás, cara. A contabilidade no Brasil mudou. Ela precisa de contadores que pensem diferente, que ajam diferente, e precisa de auditores e auditoras que agem diferente e que pensam diferente. A essência tem que prevalecer sobre a forma, porque é a realidade econômica que tem que ser retratada na demonstração contábil. É essa realidade econômica que é colocada em xeque quando os riscos impedem atingir o objetivo.
Como é que eu não aprendo a lidar com isso? Vai ser um profissional mais ou menos, Sócrates. Professor, aí é aquela questão, se você não faz a análise de risco devidamente, você assume o risco. É isso, né? Aí. Porque aí o risco passa a ser todo seu. Excelente. Olha só, se eu não faço uma análise devida do risco, eu estou aceitando o risco. A minha resposta é passiva. É uma resposta de ignorar. Ok, deixa o risco para lá. Cuidado. A ideia aqui é provocar um diálogo por meio da reflexão, não foi isso que eu propus? Então eu não sei o que o pessoal está pensando do lado de lá, né, cara? Mas a gente vai debatendo nós dois juntos aqui, contando que o pessoal está participando da discussão com a gente. Veja, eu posso materializar isso, Sócrates, até matematicamente. Não vamos fazer isso aqui hoje, porque toma tempo, mas olha como é que é simples. Eu só queria mostrar, na verdade, com esse slide, os riscos da empresa e os riscos do auditor, da auditora, para a gente poder aprender a pensar no risco. Veja, risco inerente e risco de controle são riscos das empresas, é um risco das entidades. Elas é que têm que gerenciar primeiro o risco e cuidar dos riscos residuais. Eu, do lado de cá, Sócrates, eu tenho que cuidar mais do risco de detecção. Quem está conduzindo o dia a dia, quem está realizando as operações é a empresa, não sou eu, concorda? Então, primeiro vem o risco inerente, depois vem o risco de controle. Por isso, matematizando a conta, né, o risco de auditoria são os riscos de controle multiplicados, o risco inerente multiplicado pelo risco de controle, multiplicado pelos riscos de detecção. Ó, aqui eu tenho o meu risco de auditoria. Eu posso transformar isso aqui, Sócrates, em números? Nos Estados Unidos, a metodologia de auditoria deles obriga o auditor a quantificar isso. Questão de cultura, né? A gente aqui pode não estar acostumado a fazer isso. Lá é obrigação. Eu só quero mostrar para vocês o link, aonde que o risco da empresa passa a interferir na minha profissão como auditor. Espero estar conseguindo demonstrar isso. Não esquece, risco residual existem e vão gerar problema de distorção relevante. Se eu detecto, ok, problema nenhum, né, Sócrates? Detectei. O problema é se eu não detectar, se eu não identificar. Consegui explicar isso para vocês, cara? Então veja, risco de distorção relevante, ó, é o confronto de risco inerente com o risco de controle. Para eu, auditor do lado de cá, ó, o risco de detecção, ó, são todos os meus riscos de auditoria dividido pelo risco de distorção relevante. Eu só estou mostrando isso, gente, para vocês perceberem que é possível mensurar isso. E eu vou usar, Sócrates, isso daqui, ó, para definir o escopo e para preparar programa de auditoria. Na medida que eu entendo isso, na medida que eu compreendo isso, veja, né, Sócrates? Identifiquei, não vou ficar passivo, né? Eu tenho que dar uma resposta, né? Não é virar as costas e fazer de conta que não vai acontecer. Ok, gente? Você quer fazer um comentário? Só uma observação, que o senhor falou, porque se você não analisa o risco, você assume, mas se você analisa, toma conhecimento e não age, aí a sua responsabilidade ainda é maior, porque você tinha conhecimento e não fez o que deveria ser feito. Verdade. A omissão é muito pior, né, do que a passividade. Eu ignoro os riscos, nem sei que eles existem, não me preocupo com eles, vou lá e ajo profissionalmente. Agora, eu fiz tudo que deveria, identifiquei e fico quieto. Não faço nada. Excelente reflexão, Sócrates. Aqui na frente, gente, é onde eu disse para vocês que eu quis deixar, Sócrates, algum conteúdo textual para o pessoal que está em casa, tá bom? Eu não tenho tempo, gente, para sair analisando um por um, mas eu expliquei para vocês. Então vamos lembrar. Primeiro passo, análise do ambiente e fixar objetivos. Eu já expliquei isso. O que eu vou acrescentar de novo aqui é que se você está aplicando essa metodologia para avaliar a gestão de risco de uma empresa, a matriz de SWOT vai te ajudar, Sócrates. Se você está fazendo a sua auditoria independente usando a metodologia, você não precisa aplicar a análise de SWOT. Mas se você está olhando, se você está auditando
O gerenciamento de risco de uma empresa, na hora de fazer a análise de ambiente, você tem que avaliar pontos fortes e pontos fracos, oportunidades e ameaças. É meio óbvio isso, né, Sócrates? Oportunidade maximiza o objetivo, ameaça atrapalha atingir o objetivo. Tudo que atrapalha atingir o objetivo é risco. Então eu olho as minhas forças, as minhas fraquezas. Percebe? Estou eu entendendo a empresa. Estou eu compreendendo a realidade daquela empresa. Entendeu? Identifica quais são os riscos. Perdão. Antes de identificar o risco, vou identificar eventos que possam atingir o meu objetivo. Se é de forma positiva, oportunidade. Se é de forma negativa, risco. Percebe que está repetitivo, Sócrates? Porque eu quis deixar algum texto para o pessoal. Aqui eu vou aproveitar para aprofundar a seguinte discussão. Quando a gente pensa em risco, a gente enxerga primeiro o efeito. Quando a gente pensa em risco, a gente enxerga primeiro o efeito, a consequência. Mas eu não posso esquecer que eu preciso compreender as causas, Sócrates. Porque se eu quero dar uma resposta de evitar o risco, eu vou ter que evitar a causa. Eu vou ter que eliminar a causa. Entendido, gente? Caprichem nessa análise. Identificou os riscos? Mapeia, Sócrates. Cria um papel de trabalho. Modela isso. Registra. Não fica na nossa mente, não, cara. Eu anoto, eu pontuo isso. Ok? Agora eu vou avaliar risco. Aqui eu preciso da tão falada e tão famosa matriz de risco. Eu acho que você já entendeu o que é matriz de risco. Quando eu tenho duas variáveis que precisam ser avaliadas, eu posso compor uma matriz. Eu já estou discutindo desde o início da minha fala, e a gente já está caminhando para o final da minha fala, que risco tem que ser avaliado em termos de probabilidade e em termos de impacto. Se eu tenho duas variáveis, eu posso transformar isso numa matriz. Você até agora identificou os riscos. Agora eu preciso avaliar. Eu vou atribuir pesos a esse risco. Eu vou deixar nos meus slides, Sócrates. A gente não vai ter tempo aqui para detalhar isso, tá? Mas eu vou deixar uma referência para você atribuir valor a essa variável probabilidade e a essa variável impacto. Se fosse um curso sobre essa metodologia, a gente ia investir um tempo para entender cada etapa. Aqui eu estou chamando a sua atenção, eu estou provocando uma reflexão, eu estou te ajudando a entender como é a metodologia e os passos que você deveria dar. Não dá para eu mostrar, Sócrates, no detalhe como tudo acontece. Mas veja, eu posso estabelecer uma escala de probabilidade. Aqui, ó, entra um pouco daquela subjetividade que você falou. Depois eu vou avaliar impacto. Eu tenho níveis de impacto. Gente, impacto significante. Qual a resposta que eu preciso dar? Cara, nenhuma, eu posso só ignorar. Eu posso sair de casa e ter dor de cabeça hoje? Poderia. Se eu achar que a probabilidade era grande e que o efeito da dor de cabeça era moderado ou grande, eu deveria ter trazido um remedinho no bolso, né, Sócrates? Se eu acho que a probabilidade é baixa, cara, eu saio para o meu dia de trabalho sem maiores preocupações. Se mesmo sabendo que tal evento pode acontecer, cara, se o impacto dele é mínimo, paciência, para que eu vou carregar remédio atrás? Ou por que eu tomaria o remédio antes de ter a dor de cabeça? Percebe, gente? Avaliação de risco. Estou na etapa de mensuração. O que eu estou te acrescentando agora em relação à minha fala anterior é que eu estou mostrando para vocês papéis de trabalho importantes para a função de auditoria e, especialmente, para uma auditoria baseada em risco. Veja, gente, eu vou pontuar tudo isso e vou apresentar numa matriz de risco. Olha que interessante. Alto impacto e alta probabilidade de que vai acontecer. Gente, aquilo que está nesse lado do quadrante da minha matriz, Sócrates, eu vou fazer de tudo que eu puder para evitar esses riscos.
tudo que estiver ao meu alcance. Se não estiver ao meu alcance, Sócrates, eu vou transferir o risco. Eu vou tentar transferir para alguém. Se eu não dou conta, eu transfiro. Se não puder transferir, você vai ter que aceitar, cara. Lembra do acidente que o meu carro poderia sofrer? Eu transferi para a minha seguradora todo o risco do prejuízo. Eu não tenho dinheiro, Sócrates, para lidar com o prejuízo que isso pode gerar. Preferi pagar lá R$2.000 de prêmio de seguro. Transferi para a seguradora o problema. Estou dando a minha palestra tranquilo. Se roubarem o meu carro ali fora, eu não estou preocupado. Não estou preocupado porque teria um impacto grande para mim, mas eu transferi o risco para alguém. Percebe a diferença? Quando você tem a matriz de risco te ajudando a direcionar a sua análise, fica mais fácil você saber o que vai fazer, você responder. Concorda comigo, Sócrates? Esse é um excelente exemplo de papel de trabalho. Ok, opa, passou direto, mas tudo bem. Agora que eu sei tudo isso, Sócrates, o que eu faço? Eu posso não fazer nada, lembra? Eu posso aceitar, beleza, o risco é meu, manda ele para mim que eu vou administrar. Não, eu quero evitar. Eu não consigo evitar, vou tentar reduzir. Eduardo, não consigo reduzir. Espera aí, eu posso transferir? Eu posso compartilhar esse risco? Eu vou tentar, gente, administrar. É daí que vem o termo gerenciamento de risco. Não adianta identificar, avaliar se eu não faço nada, né? Se eu fico parado esperando acontecer, tem que dar uma resposta ao risco. Entendido? É para refletir, gente. É para parar, é para pensar. Veja, fiz tudo isso. Vou definir uma ação. O que eu vou fazer agora? Eu vou implementar essa ação. Se eu vou implementar essa ação, eu deveria monitorá-la para saber se o que eu estou implementando está funcionando ou não, está dando certo ou não, cara. Então eu agora vou monitorar isso ao longo do tempo. Quanto tempo, Eduardo? Pelo tempo que você quiser manter a sua metodologia funcionando. Pelo tempo que você quiser manter a sua metodologia funcionando. Se é uma empresa, as empresas não tendem a se perpetuar, então é para sempre. Se é na sua empresa de auditoria, o tempo que a sua empresa de auditoria durar, você deveria monitorar e saber se tudo isso está acontecendo ou não. Ou não. Entendido? Outra coisa fundamental é comunicar isso para toda a empresa e para toda a sua equipe de auditoria. Por isso, informar e comunicar. Você vai compartilhar isso. Gente, se eu estou dentro da empresa, dentro de uma organização, você deveria disseminar isso por toda a organização. Se é dentro de uma equipe de auditoria, isso tem que ser comunicado para toda a equipe, para todos os membros. Treinamento de equipe. Isso tem a ver com a qualidade do serviço que você vai fazer depois. Entendido, gente? Para terminar minha fala, Sócrates, e pelo meu controle aqui eu tenho 5 minutos. Se tiver errado, você me avisa. Mas pelo meu controle aqui, eu tenho 5 minutos para terminar minha fala. Eu não vou, gente, explicar para vocês as principais estruturas conceituais para gerenciamento de risco. Numa fala sobre metodologia, eu vou apresentar para vocês, dizer para vocês quais são as estruturas conceituais que nos ajudam a identificar e avaliar risco. Existem algumas metodologias, algumas estruturas conceituais. Eu vou apresentar para vocês, eu não vou explicar, eu não vou detalhar, eu não vou ensinar a usar. Falta 4 minutos e meio agora para eu terminar minha fala. Mas eu quero que você tome ciência disso. E se você quer aplicar o que eu te falei hoje de maneira correta, você vai primeiro se orientar sobre como fazer isso. O modelo mais usado no mundo é o modelo do COSO. O COSO é uma instituição, é um órgão não governamental, patrocinado por essas instituições americanas aqui, ó.
auditores, contadores públicos, gerenciais, Associação Americana, executivos de finanças e o Instituto dos Auditores Internos Americanos. Veja, a nata da contabilidade americana, Sócrates, está por detrás do COSO. O COSO desenvolveu um modelo, uma estrutura conceitual para nos ensinar a lidar com risco. Para quem acompanhou bem a nossa fala, nossa, porque foi minha e do Sócrates, né? A gente foi fazendo junto aqui, né, Sócrates? Eu citei o COSO 2 ou 3 vezes antes, porque eu usei a estrutura conceitual do COSO na minha apresentação para vocês. Eu não vou poder explicar o modelo original e a evolução dele, mas eu posso dizer para você que ele existe. Eu posso dizer para você que você tem que entender como aplicar os conceitos do COSO para avaliar, gerenciar risco. Mas não é o único modelo. Eu tenho o modelo da ISO 31000. Não importa a minha preferência, eu até prefiro o modelo do COSO. Mas a ABNT ISO 31000 oferece um modelo para identificar, avaliar e administrar risco. Outro modelo que você pode usar é um modelo britânico, chamado de The Orange Book. Por que eu estou apresentando esse modelo para vocês? Porque ele foi criado, porque ele foi pensado para as entidades públicas, para as entidades governamentais. O COSO foi pensado para as empresas privadas. A ISO 31000 foi pensada para empresas privadas. The Orange Book foi pensado para as entidades públicas, para os órgãos governamentais. Então, para concluir minha fala, Sócrates, isso não é conversa só do mercado privado, né? Isso é conversa para a administração pública também. Isso não é só para a contabilidade financeira ou para a contabilidade gerencial. Isso pode ser aplicado na contabilidade pública também. Veja, eu disse ao longo da minha fala que eu tinha deixado um slide no final da apresentação. Antes do obrigado, eu tinha deixado um slide para lembrar a vocês. Não existe metodologia perfeita. Não existe método absoluto que assegure que tudo vai dar certo ou vai acontecer exatamente como eu pensei ou queria que fosse. Cuidado! Aplicar a metodologia impõe a lidar com as limitações do método. Eu não vou conseguir, Sócrates, garantir que a empresa bata todas as metas dela, né, cara? Eu não posso garantir isso aplicando gestão de risco. Eu vou ajudar, eu vou melhorar, eu vou maximizar a chance de dar certo, mas eu não vou garantir, cara. Não tem como uma metodologia dessa oferecer uma garantia absoluta. Por isso eu escrevi antes. Controle interno, gerenciamento de risco, busca oferecer, gente, uma segurança razoável. Não é segurança absoluta. Não tem como fazer isso. É entendido? Espero, Sócrates, não dá para saber a opinião do pessoal, né? Eu espero que quem está aí ouvindo a minha fala com a ajuda do Sócrates aqui, possa fazer muitas reflexões sobre o quanto a gestão de risco pode ser incorporada à metodologia de auditoria. Eu quero agradecer enormemente a sua atenção, a sua paciência em nos ouvir hoje e desejar muito sucesso na sua vida profissional. E não se esqueçam, cuidem-se e mantenham-se longe dessa pandemia e desse vírus que tanto mal tem causado para nós, para a sociedade e para a economia. Grande abraço, obrigado e até a próxima. Professor Eduardo, eu tenho certeza que todos gostaram muito da sua fala, da sua explicação. E é importante lembrar que o objetivo principal aqui é instigar, né, a pesquisa, instigar a busca pelo conhecimento, né? Nós sabemos que são assuntos que demandam muito tempo para se preparar, então o objetivo maior é instigar, é trazer à tona aquilo que precisa ser refletido, que precisa ser conversado pelos profissionais, especificamente nesse caso da auditoria, né? Gostaria de agradecer ao senhor em nome do CRC Espírito Santo e dizer que é sempre uma honra tê-lo conosco aqui, compartilhando desse conhecimento e eu tenho certeza que as pessoas também comungam da mesma ideia.
Gostaria de aproveitar, né, e convidar aos colegas profissionais, tanto auditores quanto também aos demais, para fazer a inscrição nas próximas palestras do projeto Auditoria em Foco, né, que temos outras palestras também muito importantes que virão pela frente aí. E aproveite para participar também do segundo encontro de peritos contábeis do Espírito Santo. A transmissão será realizada no dia 15/10, exclusivamente para os inscritos. Então, nesse caso, não terá a divulgação, a apresentação externa, né, sem inscrição. Lembrando também que a educação continuada esse ano, né, que nós estamos obrigados a seguir, aqueles profissionais que são obrigados a cumprir a pontuação, este ano, devido à pandemia, né, que estamos enfrentando, foi reduzido a pontuação de 40 para 20 pontos, e as palestras do curso da Auditoria em Foco darão 2 pontos cada palestra, ok? Então participe de todas as palestras. A frequência é registrada, então não basta você acessar, não basta fazer a inscrição. Você tem que fazer a inscrição, acessar e permanecer durante a palestra. E no caso dos demais cursos, que necessitam de responder questionário, você deve responder o questionário. Acredito que é isso, não é isso? Eu estou aqui com a nossa colega Érica, né, dando suporte, e eu agradeço pela participação, espero que tenham gostado e continue conosco aí na Auditoria em Foco. Um abraço.